Boa noite, eu estou aqui com a profissional Andréia Magalhães, né, da área de informática. É um prazer estar aqui com uma mulher de sucesso na área, né, dentro da área de STEM. Andréia, muito obrigada por nos disponibilizar o seu tempo para o projeto das Meninas Digitais do Norte Fluminense. Então, Andréia, eu gostaria que você começasse se apresentando. Oi, Aline, eu que agradeço o convite, a oportunidade, pela participação aqui. Bom, eu gosto de me apresentar dizendo que eu tenho uma vida dupla, então eu tenho um pezinho na academia e um pezinho no mercado. Então, do lado acadêmico, né, eu sou egressa do curso de informática da UFRJ, fiz ciência de computação na UFRJ, e depois segui uma carreira acadêmica de mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados. Me tornei professora da UF, da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, no Instituto de Computação também. Atuei como professora lá durante 7 anos, no curso de Sistemas de Informação, especificamente. Mas, em paralelo, eu sempre tive aí uma jornada na indústria, no mercado de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 16 anos. Eu sempre estudei e trabalhei minha vida toda. E nessa jornada, nessa trajetória, eu acabei criando a DECA, que é uma empresa de consultoria e treinamentos em gestão de processos de negócio, principalmente. A DECA já tem 20 anos no mercado, né? E alguns anos atrás a gente começou a compartilhar uma série de conhecimentos gratuitos, né? Então, aplicando um pouco da nossa experiência no mercado, né, de trabalhar com pequenas, médias e grandes empresas, a gente quis compartilhar isso através de um blog, depois através de um canal do YouTube, que se tornou o maior canal de BPM do Brasil hoje. Em seguida, através de um podcast, enfim, aí a gente foi ampliando. Hoje a gente continua atuando no mercado, não sou mais professora da UF, mas tenho muito carinho pela instituição, obviamente, né? Então é um prazer estar aqui conversando com vocês no Meninas Digitais do Norte Fluminense. E agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. André, a gente que agradece, é um prazer estar aqui com você. Essa entrevista também vai ser transmitida na Inglaterra, na nossa parceria com o Consulado Britânico, né? Por meio do Burton and South Derbyshire College. E aí, André, a primeira pergunta que eu queria te fazer, na verdade, eu quero fazer duas e você responde, né, da maneira que você achar interessante. Primeiro, como que você se motivou, se encorajou a escolher informática, né, ainda quando jovem, uma área prioritariamente masculina, e depois como que você se motivou e acreditou em investir no empreendedorismo, né? Como é que você assim teve a coragem, né, de sair de repente de uma universidade federal para empreender? Eu sei que você tem um empreendedorismo de sucesso. Eu já fiz curso da sua empresa, gostei muito, curso seu. Então vamos lá. Bom, respondendo a primeira pergunta, né, sobre como que eu escolhi o curso de informática. Olha, eu não tinha nenhuma referência, Aline, eu não conhecia ninguém da área de computação, na área de informática, né? Eu entrei no curso Ciência da Computação em 1998, né? Então, assim, era bem naquele momento, assim, dos primeiros computadores, aqui ainda era tudo muito novidade, né? E, na verdade, eu tinha em casa um computador muito simplesinho naquela época, que era um MSX, né? E eu gostava muito, e desde muito cedo eu falei para minha família que eu queria fazer informática. Graças a Deus, minha mãe, minha tia nunca foram contra, sempre apoiaram a ideia, nunca questionaram. Ninguém nunca falou para mim assim, minha filha, mas por que uma área dessa? Isso é uma área masculina? Não, não encontrei nenhum tipo de resistência. Eu estava ali segura quando eu fiz o meu vestibular para as federais, né? E para universidade particular também. Eu fiz para 4 universidades, todas eu coloquei computação, informática, enfim. Fui aceita em todas elas, passei em todas elas e eu escolhi a UFRJ, né? E entrei na UFRJ. É aquele choque de realidade no início, né? Mas nunca me arrependi, nunca tive vontade de trocar, assim, me encontrei realmente nessa área. Em relação à escolha pelo, em relação à escolha pelo empreendedorismo,
Novamente, eu não tinha nenhuma referência na família, não tinha empreendedores na minha família eram professores, funcionários públicos, enfim. Foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente na área de tecnologia, né? A gente é colocado em alguns momentos diante da oportunidade de ter uma PJ, como a gente chama hoje em dia, né? Então, o meu empreendedorismo surgiu assim, como uma pequena empresa para emitir nota fiscal para um serviço que eu prestava na época. Tanto que você vê, né, o nível de maturidade que eu tinha naquela época e de estratégia, que não era nenhum, que o nome da empresa era meu nickname do ICQ naquela época, né? Então, Deca era o meu apelido no ICQ e foi esse o nome que eu dei para a empresa, né? E ficou assim durante muito tempo, até que depois de alguns anos eu falei, não, agora vamos de verdade nesse mundo do empreendedorismo, né? E eu sempre gostei muito dessa liberdade, né, de horários, essa flexibilidade, de poder fazer as minhas próprias escolhas. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, sou ariana, né? Eu sou ariana, então assim, eu gosto dessa independência, dessa liberdade, de não ter chefe, enfim. E eu, assim, me. Ai, desculpa ali, minha garganta. E eu, assim, fui muito bem nessa área de empreendedorismo, não tive nenhuma dificuldade, né? Gosto muito até hoje. É uma área que requer uma mudança de mentalidade, porque a gente convive, né, com o que a gente chama de pico-vale, pico-vale, pico-vale. Épocas de muito trabalho, épocas de pouco trabalho, épocas de nenhum trabalho, né? Então tem que ter ali um pouquinho de sangue frio para aguentar a época de pouco trabalho, né? Porque a gente às vezes fica meio tenso, meu Deus do céu, né? Mas fora isso, eu gosto bastante dessa veia empreendedora. Mas aí, André, então você deixou a UF para se dedicar à empresa, deixou um emprego federal. Isso, depois de 7 anos na UF, né? Quando foi no comecinho de 2023, eu pedi minha exoneração, porque eu já vinha aí há 25 anos numa jornada dupla, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, durante 25 anos eu trabalhei, estudei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. E aí chegou num ponto, né? Eu tinha tido uma perda familiar recente, né? E eu falei, gente, acho que agora chega, né? Acho que agora eu posso anos, não muito menos, né? Porque aí, uma vez que eu me concentrei 100% na DECA, a gente acabou passando até por um crescimento maior, né? Então, eu não posso nem dizer que eu trabalho tão menos assim, né? Mas podemos ter um foco único de atenção e a empresa hoje me permite, né? Compartilhar conhecimento de diferentes formas. Então, eu posso estar dando aula, posso estar prestando uma consultoria, posso estar prestando uma mentoria, posso estar gravando um vídeo, um podcast, escrevendo um blog, enfim. E me deu acesso até mesmo a mercados internacionais. Então, hoje na DECA, a gente tem algumas parcerias com pesquisadores internacionais, grandes nomes da área de BPM lá de fora. Estou, inclusive, com planos de fazer uma visita, né? Passar alguns meses na Austrália, agora, ainda esse ano, né? Então, assim, é uma empresa que me permite viver o melhor dos dois mundos, né? Eu carrego comigo essa minha veia professorinha, pesquisadora, mas sem abrir mão dessa atuação no mercado, que eu gosto muito, né? De estar lidando com problemas reais das empresas, de estar conseguindo ali aplicar todo esse conhecimento que a gente adquiriu nesses anos de estudos dentro de um contexto de um cenário real. Você falou de momentos de menos trabalho, momentos de mais trabalho. Eu devo ter te pego no momento de muito trabalho, né? Porque eu fiquei, você falou que eu fiz um stalker, eu nem lembro a expressão. Mas, na verdade, eu te persegui realmente, porque eu quero dizer assim, André, eu tenho uma admiração pessoal muito grande por você, né? Desde que eu te conheci no grupo, né, de ex-alunos da UFRJ, e eu criei uma admiração pessoal e realmente eu queria fazer essa entrevista com você. A gente tinha que escolher uma mulher empreendedora para entrevistar pelo projeto, mas eu queria muito que fosse você, realmente, né? Bom, e aí, André, eu queria te perguntar assim, dificuldades, né? Dificuldades para entrar no mundo do empreendedorismo. Horas de mais trabalho, horas de menos trabalho, começar a ter clientes, como é que é isso tudo? Como é que foi, né?
Olha, essa questão do mais trabalho, menos trabalho é uma coisa que acontece sempre, não é só no início, né? Até hoje a gente passa por isso, então a gente tem algumas sazonalidades, né? A gente sabe que aqui no Brasil, né, final do ano, tudo dá aquela paradinha, né? O ano só começa depois do carnaval, então aquela movimentação de dezembro, janeiro e fevereiro é sempre muito menor. Então você precisa construir uma mentalidade de pensar, né, nos seus rendimentos do ano e não somente do mês, senão você entra num desespero, né? Você não vai ter um 13º, né? Você vai ver todo mundo recebendo o 13º e você não tem. Você pode ter ou não uma participação dos lucros, se tiver lucro ou não. Então, tem uma mudança de mentalidade, né? Tem uma vida aí com mais risco, mas também com mais liberdade, com mais autonomia, né? Então, cabe a você fazer essa captação dos seus clientes, né? Eu costumo dizer que na consultoria a gente vive muito do nosso nome, da nossa reputação, né? Então, tem muitos trabalhos que vêm por indicação, e isso tem a ver com o nome que você foi construindo no mercado ao longo dos anos, né? Que o mercado reconhece, que o mercado indica, né? Porque hoje em dia ninguém quer indicar ninguém se a pessoa não for muito boa realmente, né? Então, a gente trabalha com prestação de serviço aqui na DECA, então é um modelo que é um pouquinho mais difícil de escalar, né? A gente tem que saber que não é a mesma coisa que você está vendendo, né? Um produto necessariamente. Então, escalar, crescer isso é um pouco mais difícil. Então, isso traz para a gente também toda uma estrutura de equipe, né? A DECA atualmente tem aproximadamente 13 pessoas trabalhando comigo, né? Então, traz uma responsabilidade também, né? De manter essa equipe, né? E estar todo mundo satisfeito, fazendo bons trabalhos. Então, tem isso sim, né? E eu acho que o início é um pouquinho mais desafiador, né? Porque a gente sempre fica naquela, você não tem ainda o portfólio, a experiência e etc. Quando eu decidi, de fato, deslanchar a DECA enquanto empresa, eu já tinha um portfólio de eu ter trabalhado ali como a minha PJ, né? Ter feito vários projetos, inclusive pelas universidades. Então, eu já tinha um portfólio que eu carregava comigo, isso foi um pouquinho mais fácil nesse início, né? Então, eu também não quero aqui romantizar o empreendedorismo, dizendo que é muito fácil. Não, não é, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma série de desafios, né? De burocracia, de impostos, mas é uma vida apaixonante, né? Eu sou muito empolgada, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que eu já passei por todos os modelos de trabalho, né? Eu já fui CLT, eu já fui PJ, eu já fui funcionária pública, né? E atualmente sou empreendedora. Respeito todos os modelos de trabalho, mas eu tenho um amor, uma paixão por esse modelo que nos permite sermos donos do nosso próprio nariz, sermos donos do nosso próprio dinheiro, né? Eu não preciso deixar o meu dinheiro ali para alguém ficar tomando conta para mim e me pagar quando eu tiver maturidade para receber. Não, eu sou E capaz de você administrar e de administra gerenciar. seu tempo, né? Acho que isso é o melhor, né, Andréia? Administro meu tempo, me organizo da melhor forma, me organizo com o meu time. Isso me permite trabalhar em projetos diferentes, com clientes diferentes, conhecer pessoas interessantes, pessoas diferentes, né? Então, assim, é um modelo que eu gosto muito, né? Eu gosto muito do que eu faço, né? Então, eu acho que, independente do modelo de contratação, seja PJ, CLT, funcionária pública, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, eu gosto muito da área de STEM, né? A área é uma área que me encanta muito, né? Eu me encontrei muito de verdade nessa área, fiz muitos bons amigos, desde a época da universidade, pelo mestrado, doutorado aqui, de onde a gente se conhece, né? Então, assim, é um ambiente que para mim é o meu mundo, assim, né? Eu sei que não é uma realidade de todos, tem muitas meninas e muitas mulheres que às vezes têm dúvida sobre a área, né? Eu já tive alunas de graduação que depois foram minhas orientadas, né? E na época que eu dava aula na UF, eu dava aula à noite e eu ia para a UF depois do trabalho, então eu ia para a UF toda arrumada, chegava na UF para dar aula de salto alto. E aí as meninas ficavam assim, professora, mas como é que pode? Porque eu achava que se a gente fosse trabalhar na área de informática ou de computação, a gente não ia ter vida. Todo mundo diz que quando você vai trabalhar nessa área, você não consegue ter marido, você não consegue ter família, você não consegue ter casa. E você tá aí bonita, arrumada, de salto alto, namorando ou casada, dependendo da época, né? Enfim, e aí elas ficavam muito impressionadas com isso, né? Então eu acho que a gente tem esses exemplos, essas referências, né?
isso acaba também motivando outras meninas e outras mulheres de que a área não é esse bicho de sete cabeças que vai te engolir e você não vai conseguir fazer mais nada da vida. A gente trabalha muito, sim, a Aline sabe disso melhor do que ninguém, né? Que a gente orienta alunos, escreve artigo, publica, faz projeto, né? A gente joga nas 11. Empreendedorismo é isso, é jogar nas 11. Então, uma hora eu estou fazendo uma reunião comercial, outra hora eu estou num estúdio gravando um vídeo, outra hora eu estou dando aula, outra hora eu estou num projeto com cliente. Então, assim, eu não tenho uma rotina fixa, eu tenho algumas formas de organizar o meu tempo, mas nenhum dia é igual ao outro, nunca, jamais. Assim. Ai, Andréia, que legal tudo isso que você falou, né? Porque justamente o que a gente quer é motivar as meninas, que elas não tenham medo de entrar na área de STEM, que elas percebam que também é para elas, que o lugar da mulher é onde ela quiser e que STEM também é para elas, né? Que bom você ter tocado nisso, da gente poder ter vida própria, né? Não é um bicho de sete cabeças, não é só para homens. Não, muito legal esse seu exemplo. E aí, para a gente ir caminhando assim para o final, o objetivo é uma entrevista realmente curta, a gente vai botar no canal do YouTube, né? Eu acho que você já falou coisas maravilhosas aqui. Eu queria saber assim das suas parcerias. Você falou que está indo para a Austrália. Como é que você foi conquistando, então, como empreendedora, que eu acho que é até mais desafiador do que como professora acadêmica universitária, até parcerias internacionais? Bom, sobre a questão, né, que você falou de vida própria, né, eu gosto até de mostrar, às vezes, algumas fotos para os meus alunos que eu falo, gente, olha só, eu ando a cavalo, eu pulo de paraquedas, né, eu viajo, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho enteada, né? Então, eu gosto de mostrar essas coisas para as pessoas verem que, né, a gente não vive só de trabalho, a gente trabalha muito, mas a gente não vive só de trabalho, né? Sobre a questão das parcerias, Aline, eu acredito que assim, a gente não faz nada sozinho nessa vida, né? A gente vive hoje num mundo totalmente conectado. O meu mestrado, o meu doutorado envolveram o tema de colaboração, né? Então eu gosto muito desse trabalho em grupo, dessas colaborações, dessas parcerias, né? E assim como todo mundo, eu tinha ídolos, pessoas que eu admirava, né? Então, assim, eu fiz uma coisa assim, vou te dizer, muito planejada, muito arquitetada. Eu fui para uma determinada conferência, para a BPM Conference, em 2024, na Polônia, em Cracóvia, sabendo que lá eu encontraria os grandes nomes da minha área, né? E eu planejei, eu estudei o perfil de cada um, eu montei uma planilha, eu vi o que cada um estava fazendo, eu selecionei alguns, eu mandei um e-mail prévio para eles dizendo que eu estaria lá, que eu gostaria de conversar com eles. Eles responderam prontamente, se disponibilizando e etc. Eu montei uma apresentação com o meu time sobre a DECA, toda em inglês, mostrando os nossos grandes números, né? Então, que a gente tem mais de 250 vídeos no canal, que a gente tem mais de 7 milhões de visualizações, que a gente tem quase 30 mil seguidores nessa área de BPM aqui no Brasil, que é uma área super nichada, né? Enfim, peguei todos os dados, levantei todas as informações, depoimentos de clientes, organizei isso numa apresentação, me preparei, né? Preparei até emocionalmente, porque, né, a gente tem todas aquelas inseguranças, medos, complexos. Gente, isso todos nós temos, né? E mas botei tudo isso debaixo do braço, peguei o aviãozinho e fui para lá. E aí conversei com todos eles lá, consegui o que eu queria, levei o livro, peguei autógrafo, fui tiete mesmo, tietei os caras, mas também conversei, mas também fiz perguntas, tirei dúvidas e fiz convites para eles, né? Convites para nós gravarmos vídeos para o nosso canal lá do YouTube. Esses vídeos renderam contatos, renderam proximidade, né? E eu já tinha me planejado, já viram que eu sou uma pessoa bem planejadinha, né? Já tinha me planejado que esse ano eu queria ter a experiência de uma vivência É internacional, uma passar um tempo BPM Manager, né? em tudo, até na minha vida pessoal, até a minha vida pessoal está planejadinho. E esse ano eu queria ter essa experiência, né? Eu planejei isso até enquanto família, né? Como um projeto de família também, enfim. E entrei em contato com eles, mandei um e-mail, pedi, perguntei e fui recebida de braços abertos, né? Muito rapidamente. Então agora estou nos trâmites aí de tirar o visto, né? Para ir em junho aí passar uma temporada em Brisbane, na Austrália, com um dos grandes nomes aí da área de BPM, né? Que é o professor Michael Luzman, da Universidade de Queensland, né? Queensland University Technology lá.
Enfim, estou empolgadíssima. É um projeto que há um tempão atrás eu tinha até compartilhado com a professora Cláudia Werner, né, que é a nossa ex-orientadora aqui. Ela já tinha me ouvido falar desse assunto, né? E agora essa coisa está se materializando. E para isso acontecer, né, porque eu vou estar numa diferença de 13 horas de fuso horário, a empresa não vai parar de funcionar, né? Então tem uma equipe aqui que vai manter tudo isso. Eu estou deixando uma série de coisas preparadas com antecedência, né? Organizando como é que vai ser esse funcionamento nesse período. E, enfim, traçando novos planos, novos projetos com ele, com outras pessoas. Estou envolvida num projeto também, esse eu fui convidada, esse eu não pedi, esse eu recebi de convite, que foi a tradução do livro, que é o principal livro da área de BPM, Fundamentals of Business Process Management, que é do professor Marlon Dumas, Ian Mendeley, Marcelo La Rosa, o Raio. E aí eles perguntaram se eu poderia ajudar a fazer essa tradução para português e publicar esse livro aqui no Brasil. E a gente conseguiu fechar, sim, o acordo, a parceria com uma editora aqui no Brasil e começamos com um time de brasileiros e portugueses fazendo essa tradução do livro, que é um projeto aí também para esse ano de 2025. Nossa, André, que bacana. E na Austrália você vai fazer pesquisa em parceria? Também. Pesquisa, visitas a empresas, um pouquinho das duas coisas, dos dois mundos. Eu não consigo não carregar os dois mundos comigo, né? Ai, Andréia, que bacana. Nossa, assim, meus parabéns, que trajetória bonita, né? Te ouvindo, até estou inspirada. Assim, eu estou na área acadêmica há 28 anos, né? Mas também tenho vontade de fazer alguma coisa diferente, de empreender, principalmente depois que eu me aposentar, que já está até perto, né? Quer dizer, faltam 4 anos. Era para faltar menos, mas eu caí no pedágio da Previdência, mas tá bom. E mais assim, mas muito legal, assim, eu tenho vontade de fazer algumas coisas diferentes e seu exemplo é muito bom, até para mim, que já tenho, né, um certo sucesso na área de STEM. Imagina para quem está começando ou para quem está querendo entrar. Realmente muito legal, André. Assim, quero te agradecer e queria saber se você quer falar umas palavras finais para todas as alunas de graduação e de mestrado que vão nos assistir, né? Para aquelas meninas que desejam ter coragem de entrar na área ou de empreender. Para essas meninas, Aline, assim como aconteceu, né, com as minhas ex-alunas, né, isso acabou me motivando, me inspirando a criar um projeto que a gente chama de BPM Girls. Então, a gente tem hoje na DECA um projeto onde a gente tenta mostrar outras mulheres líderes na área, né, de gestão de processos de negócio, que é a área onde eu atuo mais fortemente, que a gente chama de BPM, né? E a gente faz entrevistas, mostra mulheres que estão em posição de liderança, mostra a trajetória dessas mulheres, mostra inclusive que tem mulheres que hoje estão numa posição de liderança que não vieram originalmente da área e acabaram chegando lá, e outras que tantas que fizeram essa carreira, assim como eu, nessa área de STEM, né? Então, eu acho que é muito bacana essas mulheres nessa posição de sucesso poderem inspirar essas meninas, né? Então, a gente tem esse projeto também, convido todas a conhecerem lá no nosso canal da Deca do YouTube. E eu acho que o principal é dizer para essas meninas assim, não deixarem, né, essas falas bobas que a gente escuta por aí, né? De que tecnologia não é lugar de mulher, de que computação é um ambiente feminino, que você vai viver o tempo inteiro no meio de um monte de homem, que você não vai ter marido, não vai ter filho, não vai ter casa. Gente, isso é tudo blá blá blá, isso é tudo baboseira, esquece isso, né? E dizer que eu estou à disposição sua, do projeto, das meninas, para o que vocês precisarem. Agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. André, e a gente, a equipe das Meninas Digitais do Norte Fluminense, que te agradece. Está sendo um prazer, né? Foi um prazer essa entrevista. Então, para quem quiser te conhecer melhor, o seu canal do YouTube é o Deca, né? Isso, DHE. youtube.com/Deca, Deka. Tem também o Instagram, @Deca, Dek, consulte, tudo junto. Tem o nosso LinkedIn, enfim, é fácil de encontrar. Andréia, muito obrigada.
e que a gente possa, né, se encontrar mais vezes presencialmente e nos nossos canais. Obrigada a você, Aline. Tchau, tchau. Beijo, tchau.